que eu vou deixar nessa fita é uma obra que mexe no coração. Faz o grande ficar pequeno, faz o soberbo se humilhar. Faz o rico saber que a riqueza serve aqui na terra, mas que no céu vão ser todos iguais. Paraibuna é pequena, mas a região é grande. São 40 congregações e nós éramos em 8 anciãos. Quando Deus fez essa obra, nós conhecemos toda a irmandade da região e uma grande parte a gente sabe até o nome. E numa noite de sábado, eu estava atendendo o culto em Paraibuna e veio um moço, sentou no segundo banco. Eu olhei o moço, vi que não era da região. E quando terminou o culto, fui saudar o moço e perguntei: aonde o irmão mora? Ele disse: mora aqui em Paraibuna. E eu disse: mas eu não te conheço. E ele falou: mudei pra cá agora. Falei: então Deus te abençoe. Fui saudar os outros irmãos. E veio o meu irmão, que era o cooperador na época. Saudou o moço, fez a mesma pergunta. E o moço deu a mesma resposta. Só que o meu irmão foi mais prudente do que eu, porque ministério não é dom e dom não é ministério. Meu irmão disse para ele: então hoje mesmo eu quero conhecer a tua residência. Chamou o irmão Célio, nosso diácono, pôs o moço no carro e foram conhecer a residência dele. Paraibuna é pequeno, o rio Paraíba passa no meio da cidade. E saída para São Paulo, o rio faz uma curva forte. E quando chegou naquela curva, o moço mandou parar e disse: eu moro aqui. Só tem casa do lado esquerdo, do lado direito é o rio. Ele entrou pro lado direito, pro lado do rio, num trilho do mato. Meu irmão atrás, o diácono também já preocupado, pensando aonde esse irmão mora. E quando chegou no barranco do rio Paraíba, tinha um buraco no barranco, uns galhos de árvore que ele havia colocado ali na frente, e ali era a residência daquele moço. E quando menino, ele foi criado em Paraibuna num colégio de freira. E depois veio para São Paulo, e em São Paulo teve o privilégio de conhecer Deus. E quando ele obedeceu a Deus, ele lembrou de Paraibuna, da sua cidade. E voltou para Paraibuna sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem profissão, mas levando no coração a esperança da vida eterna. Então era um moço que não tinha nada e tinha tudo. Porque o profeta Abacuque falou: ainda que tudo se acabe, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então era um moço que não tinha nada e tinha uma grande riqueza, que era a esperança da vida eterna. Naquela hora o meu irmão e o irmão Célio, o diácono, pegaram aquelas coisinhas que ele tinha lá naquele buraco, puseram no carro, pegaram ele, levaram embora, deram um pouso para ele aquela noite. E no outro dia de manhã arrumaram uma casinha para ele morar na chácara do meu irmão. Ele não podia trabalhar, um moço vistoso, mas tinha uma enfermidade que tirava dele toda a força. Mas o irmão Célio, nosso diácono, cuidava dele naquilo que ele precisava. E os dias foram passando e eu sempre via aquele moço passar em frente da minha casa sozinho. Um dia se aproximei dele e convidei ele para viajar comigo. E nós fizemos a primeira viagem para a cidade de Santa Isabel. Congregamos e aquela noite a Irmandade, a mocidade tratou aquele moço com muito carinho, porque isso faz parte do amor. E ele ficou maravilhado e sempre queria viajar para congregar comigo. E eu levava ele comigo, e muitas vezes até para o meu trabalho eu levava ele. Ele comia melhor, se sentia melhor. E chegou um tempo que ele começou a me chamar de pai, porque não tinha um pai para chamar de pai, nem uma mãe para chamar de mãe. E muitos sabem a falta que faz um, mas a falta dele era total. Eu não me incomodava, ele era um moço moreno, mas eu nunca me considerei melhor do que ninguém. E o ministério de ancião não subiu na minha cabeça, e nem o que Deus me deu também. Aquilo para mim era normal. Mas os dias passou, Paraibuna pequenininha, logo teve uma murmuração entre a irmandade. Eles diziam lá entre eles: não é possível. Agora o ancião fica viajando com esse moço que apareceu em Paraibuna. Ele tinha aparecido em Paraibuna, mas lavado no sangue do Senhor Jesus. Para mim, estava tudo normal. Continuei levando ele comigo. Mas um dia, o saudoso irmão Donato, que era o segundo ancião da minha região,
e morava na cidade de Ubatuba. Ele ligou para mim e disse: irmão, desce depressa, porque nós precisamos ir para o Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, para o 25 almas no caminho. E eu desci depressa e o meu companheiro foi o Gumercindo, aquele moço pobre que muitos não lembravam dele, mas eu sempre lembrava e levava ele comigo. Passamos de Ubatuba, pegamos o Mondonato e viajamos para o Rio de Janeiro. E chegamos bem cedinho e fomos na casa do Moiliú, o diácono de Paraty. Pegamos ele com a esposa e fomos fazer visita. Trabalhamos o dia inteiro e não demos conta. Veio a noite, não congregamos e já era 9h30 da noite. Nós fazíamos a última visita numa serra, subindo 1,5 km, aquela montanha. Lá em cima tinha uma casinha e uma família que parou desde o irmão até as criancinhas, todos pararam no caminho. Mas não é todos que estão parados que está perdido, não. Quando entramos naquela casa, a presença de Deus tomou aquele lugar. Foi a última visita. No outro dia voltamos para Paraibuna contente, comentando das obras, das maravilhas. Mas quando chegamos, um comentário era diferente. Eles diziam lá entre eles: agora tem missão, ele tem que levar o Gumercindo. Fiquei triste e chamei o Gumercindo lá na rua e disse para ele: irmão, você não vai viajar mais comigo, está murmurando. E se comer pão escandaliza o teu irmão, não come mais pão. Ele ficou triste e foi embora de cabeça baixa, nem me deu a saudação. Eu voltei para minha casa triste também, porque eu não queria que aquilo acontecesse. Mas esse Deus que nós serve é um Deus que faz justiça. Deus fez justiça na cidade de Paraibuna. O irmão Cera, nosso diácono, também não concordava de eu levar o Gumercindo comigo. Eu não perguntei para o irmão Cera até hoje, não precisou. Porque numa daquelas noites que o irmão Cera dormiu, ele teve um sonho com o fim do mundo, com o último dia. Era um dia de muita aflição. E um exército de um povo diferente perseguia ele. E ele, para esconder daquele exército, ele fugiu e entrou numa caverna. E dentro daquela caverna ele sentia paz, tranquilo. E de repente, quando ele pensava que ninguém ia chegar ali, ele ouviu o barulho de alguém que vinha chegando. Quando entrou na caverna, era o Gumercindo, do moço pobre. E ele, meio bravo, perguntou: o que o irmão vem fazer aqui? E o Gumercindo, calmo, respondeu para ele: eu escondo aonde o irmão esconde. Naquela hora, o irmão Cera acordou e ficou sabendo que junto com o diácono, junto com o ancião, junto com o industrial, esconde o mais pobrezinho dessa obra na rocha chamada Jesus Cristo. Levantou cedinho aquele dia e pôs as coisas em ordem, porque quem se humilha o Senhor exalta. E acabou a murmuração, mas Deus tomou um caminho diferente. O Gumercindo foi internado em Paraibuna e logo foi levado para São José dos Campos, que é uma cidade maior. E numa quarta-feira, que é dia de culto em Paraibuna, nós tivemos a notícia: Deus recolheu o Gumercindo. 26 anos de idade, formoso à vista, mas o Senhor contou os seus dias. Nós ficamos muito tristes. Mas em Paraibuna tinha um moço por nome de Márcio, que antes morava na cidade de Caçapava. Era viciado em droga, toda a família crente, menos ele. E quando a Irmandade visitava aquela família, saudava os que eram crentes e nem chegava perto do Márcio. E eu não sou melhor do que ninguém, mas fui visitar aquela família, saudei os que eram crentes. E fui lá no cantinho onde estava o Márcio, com os olhos vermelhos de usar droga. Cumprimentei ele e dei um abraço. E naquele abraço Deus converteu o coração do Márcio. E naquela alegria de ser crente, ele foi morar com nós em Paraibuna. E ele era muito amigo do Gumercindo. E quando ele soube que o Senhor recolheu o Gumercindo, ele ficou triste e preocupado, pensando: e agora, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem NPS, sem nada, vão comprar o caixão mais humilde para pôr o corpo do irmão. Mas naquela preocupação, ele foi depressa em São José dos Campos, que dá 30 quilômetros de Paraibuna, e comprou uma urna das mais bonitas que tinha na funerária para pôr o corpo do irmão. Porque aquele que honra o Senhor aqui na terra, o Senhor honra ele no funeral, honra ele no cemitério. Até os nossos ossos é honrado por Deus. Porque o profeta Eliseu estava na sepultura só os ossos, e morreu um soldado na guerra e foi colocado na sepultura de Eliseu. E quando bateu nos ossos, Eliseu, o soldado ressuscitou.
E na minha região, na cidade de São Sebastião, uma irmã contou na igreja que ela era macumbeira e só fazia macumba com cabeça de gente. Ela saindo do cemitério uma noite com uma cabeça na mão, ela ouviu a voz de Deus que falou com ela: com essa cabeça você não pode fazer macumba, é a cabeça do meu servo. Ela largou a cabeça, saiu correndo e o Senhor converteu o seu coração. Então, o Senhor cuida até dos nossos ossos. E estava lá nós esperando chegar o corpo, mas demorou. Quando era 6h30, fomos para a porta da congregação. 7 horas, nós estávamos na frente da igreja, quando passou a perua funerária e foi levar o irmão na casa do irmão Célio. E nós fomos lá, toda a irmandade, um olhava, saía chorando, outro olhava, saía chorando. E eu olhei meu companheiro, fiquei muito triste. Mas eu precisava atender o culto, fui para a congregação de cabeça baixa, mas numa grande comunhão. Abri o culto e o culto era diferente das outras noites. E aproveitei aquela comunhão para fazer algumas perguntas para Deus. E eu perguntava e o Senhor me respondia. E eu perguntei: Senhor, muito dos teus servos, quando tu recolhe, um deixa fazenda, tu deixa família, outro deixa carro zero, outro deixa mansão. E o Gumercindo, Senhor, o que é que ele vai deixar? E o Senhor respondeu rápido para mim: ele vai deixar saudade, porque tem alguém que passa na terra só para deixar saudade. E dizia o Senhor: tu terás que ter saudade do meu servo. Lembra quando teu filho mais velho queria parar no caminho? E nenhum dos teus amigos, que são tantos na terra, foi visitar o teu filho. Mas o meu servo, muitas vezes, lá no teu depósito, sentado numa caixinha de madeira, ele dizia para o teu filho: não para não, fica firme e não troque essa graça por nada dessa vida, porque Deus vai vir a teu encontro para uma obra. Aí comecei a lembrar que eu fui nascido e criado no Paraná. E naquela época, o Ministério do Paraná era muito duro demais. E eu criei naquela dureza. E eu queria que meus filhos fossem crentes na marra. Mas essa obra é de Deus. Aí passei para a igreja o que Deus passava para mim. E Deus visitou o nosso coração, alegrou a nossa alma. E fomos lá passar a noite ao lado do nosso irmão. A noite passou rápido, um contava uma obra, outro contava outra. Quando foi de manhã, 6 horas, 7 horas, começou a chegar a família do Gumercindo. Aquela família que ele conseguiu num tanque de batismo, quando ele fez o concerto com o Todo-Poderoso. E chegava a criança de 5 anos, já chegava chorando. Chorava as crianças, chorava a mocidade. Chorava as irmãs da piedade, chorava o ministério. Ninguém ficou sem chorar em volta daquele irmão. E o funeral estava marcado para as 9 horas da manhã. E eu não sou um homem solista, mas eu pedi para Deus: Senhor, não deixa chegar outro ancião. Antes das 9 horas eu quero atender o funeral do meu amigo. Eu quero pagar para ele o que ele fez para o meu filho. E deu 9 horas, não chegou outro ancião, eu abri o funeral. Foi cantado um hino e feita uma oração. E Deus mandou a palavra em 12 de Eclesiastes, onde está escrito: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias? Que venha dizer: nele eu não tenho contentamento. Quando terminou a leitura da palavra, o Senhor foi dar a exortação, que foi bem curtinha, não dava para pregar, porque o povo chorava alto. Mas eu lembro as últimas palavras que Deus deu naquele funeral. O Senhor dizia assim: irmandade, vamos ser como este moço, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem profissão, sem emprego, chovendo ou fazendo frio, ele não perdia um culto na casa do Senhor. Foi as últimas palavras que Deus deu naquele funeral. Quando eu olhei do meu lado esquerdo, estava o irmão Célio, o nosso diácono, um irmão difícil para chorar. Mas o irmão Célio chorava muito, que eu nunca vi o irmão Célio chorar daquela maneira. E eu perguntei: Senhor, por que o irmão Célio chora dessa maneira? E o Senhor me respondeu: ele tem razão de estar chorando. Ele está lembrando dos litros de leite que ele levou para o meu servo tomar quando tinha fome. E agora ele está lembrando daqueles dias maravilhosos. Ele tem razão de estar chorando. E quando eu olhei, do outro lado estava o meu irmão, que era o cooperador na época. Ele chorava copiosamente. E eu perguntei: Senhor, e meu irmão, por que ele chora dessa maneira? E o Senhor me respondeu: ele tem razão de estar chorando. Ele está lembrando agora que lá na mesa da casa dele, onde sentou o ancião, o diácono, o cooperador de jovem, onde sentou o advogado e até o promotor de justiça, o Gumercindo sentou e comeu da mesma comida. Ele não fez exceção de pessoa. Então, ele está lembrando daqueles dias maravilhosos. Tem razão de estar chorando. Aí não dava mais, a comunhão era muito grande e o choro daquele povo. Mas quando eu ia encerrar o funeral, eu vi lá no cantinho da parede o irmão Ismael, nosso cooperador de jovem na época,
Ele chorava com a mão na cabeça e eu perguntei: Senhor, e o irmão Ismael, por que ele chora dessa maneira? E o Senhor me respondeu: ele tem razão de estar chorando. Ele está lembrando que no próximo domingo é um recitativo a menos na reunião de jovens e menores. Aí não deu mais, encerrei aquele funeral, fechamos aquela urna bonita. E saiu eu na frente, o meu irmão, o Márcio, o moço que deu a urna, o irmão Ismael, cooperador de jovem. Nós íamos os quatro na frente da Irmandade, só que nós era diferente, porque nós íamos os quatro chorando. E as nossas lágrimas iam caindo nas ruas de Paraibuna. E as criaturas iam saindo de dentro de casa e perguntavam para nós assim: quem é tão importante? Nós nunca vimos ninguém chorar nas ruas de Paraibuna por alguém que já morreu. E nós respondia: é o Gumercinho, do pobrezinho, coitadinho, que Deus está honrando ele na terra. Então eles iam nos acompanhando, e quando nós ia chegando no cemitério, uma multidão nos acompanhava. Mas alguém puxou no meu paletó e eu parei para ver quem era. Era um irmão. Ele me disse: irmão, eu quero te contar antes de nós entrar no cemitério. Na semana passada o Gumercinho estava muito mal, e uma criatura visitou ele no hospital e disse: Gumercinho, por que viver dessa maneira? Dá um tiro na cabeça e morre. Ele olhou para a criatura e disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus vive o homem. Acabamos de entrar no cemitério e lá deixamos o nosso irmão. E quando nós vinha de volta, todos de cabeça baixa, ninguém conversava, porque estava cumprindo a palavra que Deus falou para mim, que alguém passa na terra só para deixar saudades. Pois nós estávamos sentindo saudade daquele irmão, mas em parte nós estávamos contentes, porque na cidade de Paraibuna o Senhor nos ensinou que não tem ninguém maior do que o outro, são todos do mesmo tamanho. E que naquela mansão maravilhosa que diz a Escritura que a cidade é de ouro puro, vai entrar o ancião que for fiel. Não é só o teu nome no relatório, mas o que for fiel, o diácono que for fiel, o cooperador que for fiel. Mas vai entrar a Irmandade que for fiel, que não tem ministério, mas que for fiel. Vai entrar o pobrezinho, vai entrar o que ganha o salário mínimo, vai entrar o Gumercinho e vai entrar até aquele que mora na favela. Vai pisar no mesmo piso e vai usar a mesma coroa. Então nós estávamos contentes, porque em Paraibuna o Senhor nos ensinou. E lá na mansão maravilhosa não vai ter diferença do rico nem do pobre, porque o pobre vai ter o mesmo direito. Então eu senti de deixar essa maravilha nessa fita, você ouvir e sempre a lembrar que os humildes também vai morar na mansão maravilhosa, e a tua coroa está reservada no céu, e o teu lugarzinho o Senhor também foi preparado. Então fica firme, jovem, e não deixa o teu Senhor por nada dessa vida, ainda que seja forçada muitas vezes pelo teu inimigo, mas não volta atrás. Fica firme, que Deus te levará na cidade maravilhosa, aonde muitos queriam estar lá, mas só os humildes e os pequenos. Então seja humilde, seja pequena, você vai ver a face de Deus como ela é, junto da tua família, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, que fizeram também um concerto com Deus nas águas do batismo e prometeram de ser crente pela vida ou pela morte. Então, nas horas difíceis, quando o vosso pai estiver longe e a saudade bater e uma angústia tomar o vosso coração, ouve essa fita. Haverá alegria, e tu vai lembrar que alguém na cidade de Paraibuna preocupou com a tua alma, e prometo que nas minhas orações vou te apresentar nas mãos de Deus, e Deus te guardará nesse lugar tão difícil de ser crente. Mas não vai faltar a misericórdia de Deus na tua vida. O Senhor vai ser a tua água na hora da tua sede. O Senhor vai ser o teu salário na hora do desemprego. Vai ser o teu pão na hora da fome. Vai ser o teu vestido na hora da tua nudez. O Senhor vai ser o teu tudo na hora do teu nada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Foi a palavra que Deus colocou na minha boca.
para falar, para deixar nessa fita.